Olá, amigos, estudantes, alunos da Escola Sabatina, estudantes da lição da Escola Sabatina. É muito bom estarmos juntos para mais um estudo. Hoje o tema do estudo de hoje é muito interessante e ele fala sobre uma das características principais de Deus Criador. O título é O Poder Criador da Palavra de Deus. Sim, hoje é um domingo, dia 9 de agosto de 2020. Eu convido você para orarmos antes de prosseguirmos. Oramos, Senhor Deus, na certeza da Tua iluminação, para a melhor compreensão do texto que vamos ler neste dia. Dirige-nos, em Jesus oramos. Amém. Muito bem, os textos para hoje estão em Hebreus, no capítulo 1, o verso 1 ao 3, e também no capítulo 4, o verso 12. E o Salmo 33, versos 6 e 9. Eu vou começar lendo com você o que está no livro de Hebreus, no capítulo 1, que fala sobre esse tema, o poder criador da palavra de Deus. Nós vamos ler aqui, eu espero que você consiga acompanhar a leitura junto comigo aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, verso 2, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Uma declaração de que o universo foi feito através do Filho, que é Jesus Cristo. E o verso 3 diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser. Jesus, a expressão exata do ser e da glória divina, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Uma declaração de que Deus está no céu, no santuário celeste, ao lado de Deus, depois de vencer o pecado pelo seu sacrifício voluntário na cruz do Calvário. No capítulo 4 de Hebreus, o verso 12, nós lemos o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É um texto conhecido, não é? E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, aqui está o sinal, para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sim. E o terceiro texto é o texto que está no livro de Salmos, capítulo 33, verso 6 e o verso 9, ensina assim: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca os exércitos deles. E o verso 9: Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. São 3, 4, 5 declarações da capacidade criativa de Deus a partir do nada, através do efeito do poder da sua palavra. Então nada existia e Deus, através de Jesus, proferiu palavras, disse faça-se isso, faça-se aquilo, e estas coisas surgiram a partir de coisa nenhuma. Num exemplo extraordinário e para a mente humana incompreensível a princípio, do poder que está registrado nesses eventos. Muito bem. As palavras humanas podem falar do que existe, mas Deus fala de coisas que ainda não foram feitas e em seguida as cria pelo poder de sua palavra. Por exemplo, se eu ou você dissermos, aqui nessa mesa existe um jarro com água, é uma declaração, tá certo? Você está vendo a mesa que eu estou aqui trabalhando, não há nenhum jarro com água. Mas se Jesus Cristo abrir a boca e disser, nessa mesa há um jarro com água, acredite, pelo poder criador de sua palavra, se ele assim o desejar, vai surgir imediatamente um jarro com água aqui. Porque é mesmo esse o poder que contém o nosso Deus Criador. Esse ponto da criação registrado na Bíblia, ele é extremamente controverso para quem não devota fé no livro santo. Nós precisamos respeitar isso, a opinião de pessoas que não creem no livro sagrado, especialmente no evento misterioso e sobrenatural da criação. Está acima de nós. O comentário bíblico diz o seguinte, olha: ele falou e tudo se fez. Enfatiza a mensagem expressa, repleta em Gênesis 1. Deus criou tudo a partir do poder da sua palavra. Nós não temos esse poder.
E talvez por isso seja um pouco difícil para compreendermos isso. Mas a lição da escola sabatina nos ajuda a entender algumas questões. As palavras declarativas de Deus tinham tanto poder que quando ele falou, a terra seca apareceu. As plantas brotaram, as flores desabrocharam, as árvores frutíferas floresceram e os animais surgiram. Sim, essa é uma declaração veemente contra, obviamente, a teoria da evolução, que é só uma teoria. Assim como os evolucionistas olham para nós, criacionistas, e dizem, é apenas uma teoria. Eles precisam devotar fé e nós também precisamos devotar fé. Nós temos evidências da criação e eles têm evidências da evolução. O que os evolucionistas não admitem é que dentro do projeto da criação, a evolução está contida. Não no prisma que é apresentado de forma secular, obviamente, mas está contida. É só ler a Bíblia com cuidado, com atenção, com a iluminação do Espírito Santo, que as coisas vão se encaixando, não de forma 100%, porque a nossa mente é finita, mas na visão de Deus, o que nos foi revelado é o suficiente para crermos no seu poder criativo, no seu poder de manutenção, porque todas as coisas foram criadas por Deus e todas as coisas são mantidas por Deus, inclusive a vida de pessoas que não creem nele. Mas isso é um outro assunto, né? Nós não estamos aqui para divagar sobre o livre-arbítrio, que é um assunto aqui muito delicado, longo e próprio até também para o tempo, não é? Uma palavra hebraica, isso aqui é curioso, eu quero dividir com você. Você está com a lição da escola sabatina na mão, você vai ler e já leu isso aqui. Se não, você, por favor, receba aqui essa orientação, essa informação. Há uma palavra hebraica impressionante utilizada em Gênesis 1 para designar a atividade criativa de Deus. É a palavra bara. Nessa forma específica, ela é usada para a ação de Deus criar algo do nada. Veja, o autor de Gênesis, que é Moisés, segundo um consenso dos estudiosos sobre teologia, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele utiliza uma palavra específica no vocabulário hebraico para designar o surgimento de algo a partir daquilo que não existe, tratando da atividade criativa de Deus em relação à natureza e ao universo. Segue aqui o texto. O verbo é usado somente quando Deus é o sujeito. Olha que observação importante. Essa palavra, esse verbo, não é usado para qualquer pessoa. Apenas quando Deus é o sujeito, o verbo bara é colocado para designar a atividade criativa de Deus em relação a tudo que surgiu a partir do nada. Isto é, somente Deus pode executar a ação da palavra bara. Somente Deus. E ele o faz mediante o poder da sua palavra falada. Daqui para frente, o estudo, ele começa a mudar o sentido, não tirando o significado, do poder da palavra de Deus. Veja só o que diz o autor. O mesmo poder que está na palavra falada de Deus está em sua palavra escrita. Aqui, ó, nesse livro. Tem uma Bíblia na mão? Eu também tenho. O poder da palavra falada de Jesus Cristo está contido nesse livro aqui. Ou seja, esse livro também tem poder de criar e recriar e manter a vida. Uma vida nova, transformada. Uma vida não isenta de sofrimento nesse mundo, porque a Bíblia não promete isso. Se alguém abriu a Bíblia para dizer para você, olha, vamos ler a Bíblia, vem para cá, acabou o sofrimento, abre o olho, porque Jesus Cristo não disse isso. As pessoas dizem, vamos acabar com a pobreza. Jesus Cristo disse, vocês vão ter sempre os pobres com vocês. Então eu prefiro acreditar em Jesus Cristo. Os pobres sempre vão existir, até que Jesus Cristo volte e encerre esse mundo de pecado e coloque todos numa cidade de ouro. É para quem crê. Se você tem fé, receba a bênção. É impossível receber uma bênção se não cremos que ela pode ser nos dada. O problema não é o doador da bênção, o problema somos nós que não acreditamos que ela pode vir. E mesmo que cremos e ela não vem, em segundo plano, precisamos admitir que o Criador e doador da bênção tem sabedoria e inteligência extraordinária para saber que bênção precisamos receber para sermos felizes ou vivermos melhor nessa terra. Aqui é uma questão de submissão, né? A autoridade e a sabedoria divina. Voltando ao texto, diz assim, o mesmo Espírito Santo que atuou na criação também atuou na inspiração das Escrituras. Ele está presente quando lemos a Bíblia, agora, ou quando a compartilhamos.
agora também estou compartilhando a Bíblia com você, através do estudo da lição da Escola Sabatina. Então, nós oramos no início do estudo para pedir iluminação do Espírito Santo, para que as palavras humanas tenham um sentido espiritual, de acordo com o texto bíblico, para que o poder criador, recriador e mantenedor da Bíblia, através da figura de Jesus Cristo, aconteça na minha e na sua vida. Então, se você tem uma vida que precisa ser transformada, mudada, melhorada, lapidada, está aqui o livro de receita, a Bíblia. Você precisa se aproximar, eu preciso me aproximar em comunhão, em oração, em submissão e humildade da palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para mim, acatar as suas orientações, submissamente obedecê-lo e colher os frutos. Isso envolve a renúncia do eu. Isso envolve subjugar o livre-arbítrio. Isso envolve escolhas e um desafio de fé e de crença. Crer que a palavra tem poder. As pessoas dizem por aí, olha, a palavra tem poder. Realmente, a palavra que eu e você falamos, ela tem um poder. Pode ferir, pode magoar, pode elogiar, pode fazer bem, etc. e tal. Imagina a palavra de Deus. O que ela não pode fazer na vida de seres humanos que submetem à sua vontade. Não é isso? Eu sigo com o estudo dizendo o seguinte, há um poder criador, doador e transformador de vida na palavra de Deus. A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica e gera vida. É essa vida que nós recebemos de Deus e que podemos mantê-la de acordo com a vontade de Deus ao lermos o livro santo. Eu começo a ir para o encerramento do estudo de hoje, dizendo o seguinte, cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito. Quando eu acredito na promessa bíblica, eu começo a partilhar, a receber as bondades, as benesses, as virtudes da palavra profética que está na Bíblia. Tem um comentário aqui que o autor deixou para nós, um comentário pequeno, e eu vou partilhar com você, apenas um comentário, fala sobre isso. Eu entendo que é importante para o estudo de hoje. Eu gostaria, inclusive, que após o estudo você meditasse nisso aqui. Se você quiser voltar ao vídeo para escutar novamente, se você não tem a lição da Escola Sabatina com esse comentário, seria importante. Veja só como o autor foi inspirado na hora do que ele escreveu, o que eu vou ler agora. Algo incrível na palavra de Deus é que ela traz consigo o poder de realizar o que declara. É uma palavra viva. Outros livros podem ser inspiradores, mas a Bíblia é inspirada e contém o poder do doador da vida. Não apresenta meramente a verdade, é a verdade em sua própria essência. Isso aqui faz toda a diferença. A Bíblia não é um comentário da verdade, que seja Deus. A Bíblia é a verdade, um resumo do caráter de Deus. E para terminar, a Bíblia não apenas declara as verdades vivas, ela realiza o que declara na vida daqueles que creem. Você crê? Eu creio. Eu não creio em tudo, porque eu sou débil pelo pecado, mas creio em muita coisa que a Bíblia nos dá. Eu creio que a Bíblia é o livro, a palavra viva de Deus, e com o tempo tenho amadurecido isso na minha vida pessoal e recebido cada vez mais bênçãos ao compreender as verdades que a Bíblia ensina. Estude a Bíblia, leia esse livro santo. Esse é o livro de vida. Muito bom ter você aqui hoje. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.